minutos, mais a liderança, nós superaríamos às 19 horas, que é o tempo para encerrar. Então, deputado aí, Is Araújo fará o tempo da comunicação parlamentar por 10 minutos, depois André Moura e Eleusis Paiva, que estão como líderes. Vai lá, rápido. Senhor presidente, senhores deputados, vou procurar me ater ao tempo que Vossa Excelência está aí determinando com justiça. O que os acontecimentos históricos do mês de junho de 2013 demonstraram ao país, com os gigantescos protestos que tomaram conta das ruas das capitais e do interior, é que os poderes constituídos não podem ficar omissos diante das inquietações por mudanças. O que vimos na sequência, senhor presidente, foram respostas tímidas, desde a presidência da República, passando pelo governo dos estados e prefeituras, até o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Eu não diria apenas respostas tímidas, eu diria que houve uma perplexidade, um susto com o que aconteceu. Levando em consideração que a voz das ruas, mesmo que vândalos, oportunistas, se apropriem em determinados momentos de uma salutar manifestação, nós temos que levar em consideração que o país está exigindo respostas. Deixar esse sentimento popular por efetivas transformações, represado, preso, é um risco tremendo, o que pode acarretar consequências desastrosas para o presente e o futuro da nação. Isso porque os protestos de junho, na verdade, além do apelo por serviços públicos dignos, trouxeram na sua essência o repúdio ao sistema político vigente, que privilegia o poder econômico e a corrupção incontrolável. E aqueles que não levavam a reforma política a sério terão imediatamente que rever conceitos, ainda mais agora que a pesquisa Ibope Inteligência revela que 85% dos brasileiros são a favor da iniciativa. E se a voz do povo é a voz de Deus, senhor presidente, não dá mais para cruzar os braços diante de tamanho anseio por efetivas mudanças. Reprisamos aqui que a reforma política é discutida pelo Congresso Nacional ao longo de intermináveis 20 anos, sem que nenhuma resposta prospere. Eu mesma, desde a tribuna do Senado, no final dos anos 90, até chegar a esta casa, proferi inúmeros discursos em que alertava o país sobre a urgência de uma reforma profunda e criteriosa. Mas a maioria preferiu fazer ouvidos loucos, enquanto a insatisfação generalizada se intensificou na sociedade. Agora não há mais como remediar. Como muito bem disse o juiz Marlon Reis, cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, em entrevista ao Estadão, é urgente retirar das eleições o peso do poder econômico. Conforme analisa, as empresas são muito importantes para a nossa economia, sim, mas não tem o que fazer na política. Proibindo a presença delas entre doadores, os candidatos alcançarão os mandatos sem dívidas de natureza econômica. Exatamente nesse ponto, senhor presidente, corta-se o cordão umbilical que produz os desvios, ou seja, como disse o juiz Marlon, é preciso abolir o modelo eleitoral vigente, porque ele é, aspas, uma fábrica de corrupção. Por tudo isso, o primeiro ponto da reforma política deve ser justamente a proibição de contribuições financeiras da iniciativa privada direta para o candidato. As doações seriam apenas para os partidos e com rígida regulamentação. Outro ponto fundamental é, sem dúvida, acabar com o Instituto da Reeleição, instrumento que se mostrou inadequado ao longo de décadas, ao tornar as disputas desiguais e ao sempre favorecer os donos do poder. Um mandato de 5 anos para detentores de cargos no Executivo seria mais do que suficiente. No que se refere ao Senado, o mandato deveria ser reduzido de 8 para igualmente 5 anos, com urgente fim do Instituto de Suplente sem voto.
No caso da vacância, a vaga deverá ser preenchida pelo primeiro mais votado no eleito. Para que o Brasil possa se revigorar no plano político, a reforma deve ainda corrigir sérias distorções. Em primeiro lugar, é preciso acabar com as coligações proporcionais que alimentam o mercado de micropartidos organizados, em sua maioria, para obter dividendos no balcão de negócios eleitoral. No mesmo sentido, já passou da hora de tornar mais rígida a cláusula de desempenho, a fim de impedir essa feira de legendas que prolifera sem nenhum vínculo com os padrões ideológicos ou compromisso com os interesses maiores da sociedade brasileira. Fidelidade partidária plena deve ser reafirmada com a perda do mandato para aqueles que teimarem em praticar o troca-troca de siglas. E eu digo mais, e sem janela, porque ao se estabelecer janela, já se faz uma fidelidade meia boca, que eu considero que não é salutar. Quero ainda reafirmar, senhor presidente, a necessidade de acabar com essa farra que permite a eleição de candidatos ao legislativo com uma quantidade irrisória de votos, já que se beneficia do chamado quociente eleitoral. Nada mais inaceitável do que lutar, ser bem votado e depois ficar de fora do parlamento por conta desse modelo proporcional absolutamente injusto. Por tudo isso, a proposta mais adequada é a do distritão, que defende elegendo-se os mais votados, independente do partido a que estejam filiados. Para finalizar, chamo a atenção para um fato que não está no centro do debate. Participei da primeira comissão como suplente da reforma política. Acredito, senhor presidente, que a reforma política deveria regulamentar a contratação de cabos eleitorais por parte dos candidatos, uma vez que essa prática no Brasil se adulterou completamente. Hoje, na verdade, contratar cabos eleitorais se tornou uma maneira de se comprar votos. É uma perigosa brecha que permite aos detentores de poder econômico usar e abusar deste artifício para influenciar com o dinheiro o resultado final dos pleitos. Há cidades aí pequenas em que se tem notícia da compra de cabos eleitorais de quase praticamente toda a cidade. No máximo, deveriam ser permitidas apenas contratações de funcionários de comitês, de coordenadores que teriam a missão de arregimentar voluntários, e não de milhares de cabos eleitorais pagos, que às vezes é apenas para votar nos candidatos que os financiam. Nada mais deprimente para a democracia nos depararmos durante a época da eleição, aquela quantidade de cabos eleitorais, ou com bandeiras, segurando a bandeira de maneira até inexplicável, olhando para um lado ou para o outro, ou deixando a bandeira arriada, como se não tivesse sentido, não vestisse a camisa, não participasse daquele momento. Isso não é consciência política. A consciência política é vestir a camisa é erguer bem alta a sua bandeira, principalmente aqui, no seu ideal partidário, naquele momento em que a pessoa assume verdadeiramente o programa do seu partido e o programa do seu candidato. Esse conjunto de mudanças, senhor presidente, com certeza seria capaz de corrigir os vícios do sistema eleitoral, moralizar os processos de disputas, contribuir para sufocar na base o germe da corrupção. As ruas já foram claras e a pesquisa Ibope veio comprovar. 85% dos brasileiros não suportam as regras atuais e exigem uma reforma política profunda, reparadora, avançada, que aponte os caminhos para um novo país, enfim, livre do cabresto do poder econômico, por eleições livres, senhor presidente, pela reforma política já, mas para valer, para que nós, políticos, principalmente nós, detentores de mandato popular, possamos caminhar de cabeça erguida, frequentar qualquer espaço político ou público, sem nos preocuparmos em saber que em determinado momento, independente do trabalho que possamos estar fazendo, sejamos misturados numa mesma sequência de fatos que tem empobrecido essa nação. Reforma política já,
E peço, senhor presidente, que esse nosso pronunciamento seja convenientemente divulgado pelas redes de comunicação aqui da Câmara Federal. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito ampla divulgação do discurso de Vossa Excelência, inclusive na Voz do Brasil. Nós passaremos as precedentes. Eu quero agradecer de antemão ao deputado André Moura, que era líder, nos permitiu avançar um pouco com outros parlamentares. Isso ele faz sempre e habitualmente, muito gentil. Eu agradeço o senhor vai somar seu tempo de liderança do PSC.